Eu vou colocar o Robson, então. Vamos lá. Boa noite, Robson. Mais cortes por vir. Seja bem-vindo. Boa noite, Banzoli. Boa noite, Pedro, Jadson, Juan, Helsi. Boa noite. E já paguei meus pecados aqui. Noite. Já valeu aqui umas 30 indulgências. Pelo amor de Deus. Ué. Eu tô em silêncio aqui, Lucas, porque até então não foi necessária a minha fala ainda, mas daqui a pouco eu vou entrar com outra polêmica defendendo os desigrejados, viu? Por que o Robson tá na casa? Por que o Robson tá na casa do Lucas? Ele é meu fã, daí ele quis até um cenário. E tá do lado dele aí, Tá do lado dele aí. É verdade. Eu preciso atualizar, mano. Eu preciso atualizar, colocar esse microfone da hora aí. Robson, o que você quer contra-argumentar aí? Não sei nem... Então, cara, eu entrei na hora que o Jadson já estava na live. Então, eu peguei só o assunto que o Jadson estava discutindo aí, questão da tradição, dízimo, essas coisas aí, né? Mas, no que diz respeito à tradição, eu acho curioso, quando vocês falam de tradição, vocês ficam repetindo tradição oral, tradição oral, tradição oral. Todos vocês tiram esse negócio de tradição oral, hein? Da documentação de vocês, tudo que foi falado foi citado. João Damasceno, Niceia 2, eu ainda posso adicionar Teodoro Estudita, Cardeal Bellarmino, apesar de ser adepto da teoria de duas fontes, mencionado... Mas tudo isso que você está falando são escritos, né? Então não é oral. Então não é oral. Se está escrito... Se está escrito, não é oral. Então, como eu estava falando, isso tudo aí que o Gaião citou é tradição escrita. Não é tradição oral. Não, claro que não. O conceito que a gente está falando é papo de ver. É tradição. Eu perguntei de onde que vem esse papo de tradição oral. Você falou ali de escritos. Tudo que você mencionou aí são escritos. Então é tradição escrita. Não é tradição oral. Então isso aí, estou tocando nesse assunto para deixar claro que isso aí é um espantalho. É um espantalho que é criado para poder bater nele. Mas peraí, Robson. Peraí, então, de acordo com você, tradição escrita na Igreja Católica é o que até 2024 ninguém botou... É tradição. Tradição escrita é tradição. Tradição escrita é tradição. Agora, a tradição não se limita à oralidade. Para falar a verdade, a oralidade na tradição é a mínima parte que tem. Quase nada vem da oralidade. A maior parte da tradição... A maior parte... que disseram 2024, ninguém escreveu? Tradição oral, eu nem sei... Qual que é o seu conceito de tradição oral? Eu estou falando do meu e o conceito católico. Tradição oral é a ínfima parte da tradição. A tradição é o quê? A tradição é escrita. A tradição vem do quê? Vem de achados arqueológicos, por exemplo. As catacumbas de Roma, por exemplo. As catacumbas, a gente tira tradição dali. Os escritos que você mencionou são todos escritos, a gente tira a tradição dali. Então, a tradição não se limita à oralidade. Para falar a verdade, a oralidade é quase nada na tradição católica. Mas eu quero perguntar o que você está definindo como tradição oral. O que você está dizendo? Eu vou dar um exemplo de tradição oral. Né? É alguma coisa que a gente não tem rastro na história. Por exemplo, o sinal da cruz. O sinal da cruz é tradição católica. Todo mundo faz o sinal da cruz. Por exemplo, mas não tem rastro, mas não tem rastro histórico, entendeu? É algo que é passado de forma oral. A questão da mulher E continuando, essa questão de tradição, eu acho interessante porque o católico segue tradição por coerência. Agora, o protestante não tem coerência. O protestante faz aquilo que o Olavo de Carvalho chamava de paralaxe cognitiva. Eles pregam uma coisa na teoria, mas na prática não seguem. Não tem como vocês seguirem isso que vocês pregam na prática. Eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, vou perguntar para o Gaião. Gaião, se você puder falar, lógico, né? Qual que é o nome da sua mãe? O primeiro nome da sua mãe? Kátia. Kátia. Beleza. E se eu perguntar para você, Gaião, como você tem certeza que a Kátia é sua mãe? Tem uma certidão de nascimento. Essa certidão de nascimento não é de inspiração divina, não foi escrito por inspiração divina. Ela foi escrita por um homem, né? Então você confia nesse homem que é falível, que não tem inspiração divina. Você confia nesse homem que escreveu essa certidão e chegou até você. Então, você confia em alguém que você não conhece. É isso que você está falando, né? Hein?
Tá, O exame de DNA é um dado. São perguntas simples, é tipo bate e volta. Não, você está comparando religião com DNA, cara. Se eu fizer um teste de DNA, bom, vai sair. A minha mãe é minha mãe. Se eu formar Não, mas o exame de DNA é um dado, cara. O exame de... Porque o catecismo, ele vai definir tradição escrita no depósito como a Bíblia, e tradição oral como a tradição com T maiúsculo. É isso, é essa a definição. O catecismo, ele não é incapaz o catecismo fala de sagrada tradição. O catecismo fala de sagrada tradição, sagradas escrituras. Não fala de tradição isso, oral e escritura. Então, o que eu estou falando é que tradição oral não tem rastro. Quando começou, onde começou, com quem que começou, como, por quê. É isso que define tradição oral. E como é que você acredita nisso se você não sabe quem, como, por quê, nada? Não tem nenhuma evidência, não tem nenhum rastro. Como é que você pode confiar nisso? Lucas, ainda exatamente, é isso aí que você falou. É isso aí que você falou, Lucas. Você acabou de falar. Como é que você pode confiar nisso? Eu confio. Confio. E daí volta. E daí volta naquilo lá que vocês me interromperam e não deixaram concluir. A questão da mãe do Gaião. Ele confia no documento, na certidão de nascimento. Ele confia no laboratório que fez o teste de DNA. Ele confia no médico que fez o parto. Mas, Robson, existe uma diferença. É confiança. Então, o que eu quero dizer, para lá meu Deus, que comparação. Porque os ortodoxos orientais podem ter confiança também na tradição deles. A tradição oral é a Eles estão errados. Mas como é que você sabe que eles estão errados se ele também confia na tradição deles? É o mesmo argumento que os ateus usam com você, Banzoli. Um ateu perguntaria para você. Banzoli, como você tem certeza que a Bíblia foi inspirada por Deus? Posso responder? Certeza sim, porque a Bíblia tem inúmeras profecias que se cumpriram meticulosamente. Você tem um único livro sagrado da Antiguidade que se cumpriu meticulosamente igual a Bíblia? Mas profecia não fala nada. Eu posso abrir agora. Deixa eu responder. Por causa das profecias, se você quiser, eu dou uma busca aqui agora. Busco vários videntes aqui que acertaram profecias. Não. Quero saber livro sagrado de outras religiões. Eu busco videntes. Não. Você falou que no ponto de vista católico, eu tenho certeza que a Bíblia é inspirada por Deus, porque o meu magistério da minha igreja diz que é. Eu, católico. Agora você, Banzoli, você acabou de dizer que você crê na Bíblia por causa de profecias que se cumpriram. Entre esses médios, esses oráculos, que eles recebem esse poder de adivinhação dos demônios. Então, no mínimo, aí já não está falando de uma coisa secular, está falando de uma dimensão sobrenatural. A questão é que você quer parar aí, e você quer sustentar um fideísmo. Não, aí você veja bem, Gaião, você está dando um tiro no pé. Olha, veja bem o que você acabou de falar. Você acabou de falar que demônios podem profetizar. Adivinhar. Adivinhação. Então, beleza. Veja bem o tiro no pé que você está dando. Se demônios podem adivinhar, quem garante, para vocês, protestantes, quem garante que as profecias que estão na Bíblia não são adivinhações de demônios? Cara, tem vários motivos. Sabe, posso que eu dar um mais óbvio? Se você fizer jejum e ler a Bíblia e você acha que aquele é um livro normal, você não é cristão. Eu acho que você nem é salvo. Então, assim, uma pessoa que ela chega num debate no católico e protestante e ela tem a ousadia de dizer que a Bíblia ela só pode ser considerada um livro sagrado se você partir de um fideísmo de magistério e que ela não se revela como uma autoridade divina, essa pessoa ela não é cristã, ela não tem convivência com o cristianismo, ela tem basicamente um clubismo. Aí você está apelando para o emocionalismo. Esse o Robson é católico, ele é ateu. Fala, Robert. Já que você diz que você acredita que a Bíblia tem aquele livro exatamente por quê? Por que o cânon no Concílio de Trento só teve aprovação de 51% dos conciliares e o resto votou contra ou não votou? Por que eles têm você tem uma confiança e não tem? Unanimidade nunca teve, nem quando eram 12 apóstolos. Você pega lá quando Jesus ressuscitou. O Concílio de Trento é o magistério, é o Espírito Santo agindo. E eu estou falando dos apóstolos. E eu estou falando dos apóstolos, eu estou falando dos outros. Vocês falaram, por que vocês não estão levantando morto e gente aleijada?
Quando Jesus ressuscitou, teve um apóstolo que não acreditou, está vendo? Teve um que não acreditou. Teve um lá que não botou fé, não acredito. Unanimidade nunca teve, meu amigo. Eu afirmei que é anátema para o catolicismo você propor que os apóstolos discordavam em doutrina. E fazer uma analogia que era a mesma coisa que acontecia em Trento em relação à doutrina também. Se eu provar agora que isso é anátema pelo catolicismo, você vira protestante? Diferente, então, eu vou perguntar para o Robson, vou pedir para o Jadson não falar. Se eu provar isso, você vai virar protestante hoje? Gaião, uma doutrina só é formada depois da discussão, depois do debate. Depois do debate. Não. Peraí, deixa eu te falar. Você está invertendo a ordem das coisas. Você está achando que a doutrina vem... coisa para validar. Você perguntou, posso responder? Calma, Gaião, calma. Tá alterado, velho. Você poderia mentir de graça e para o catolicismo não teria problema? Você está alterado, velho. Não é questão de ser alterado. Você está palpitando sobre essa religião o tempo todo. Posso responder? Você inverteu a ordem das coisas. Você disse que a doutrina vem antes da discussão. Você falou, quando discute é porque estão discordando da doutrina. Não é assim que funciona, você inverteu. Primeiro vem a discussão, depois da discussão vem a doutrina. Assim foi, por exemplo... Robson, mas vocês não falam que o cano já estava fechado lá no... Meu Deus. Deixa o cara falar, Pedro. Vocês ficam jogando um bocado de coisa em cima, deixa o cara responder e dar até Não, no catolicismo existe duas coisas. Existe aquilo que a gente chama de senso sobrenatural da fé. Ou seja, é algo que é doutrina, mas é feita de forma natural. Por quê? Porque ela é praticamente uma unanimidade na igreja. Senso sobrenatural da fé. É uma doutrina não porque foi dogmatizada, mas porque é unanimidade durante toda a história da igreja. E existe uma outra forma de doutrina, que é aquela forma de doutrina que é dogmatizada, vamos dizer assim. Dogmatizada entre aspas, né? Para vocês entenderem. Ela é formalizada. Depois de uma discussão, depois de uma decisão, ela é formalizada. Então, são as duas formas da Igreja Católica estabelecer doutrina. O senso sobrenatural da fé, que praticamente é aquilo que é unanimidade, não tem discussão, e a doutrina que é formalizada, dogmatizada. Ô, Jackson, vamos responder então essa questão. Já que você falou que vocês defendem tudo que está no Credo Apostólico, não tira a doutrina de vocês do nada, de onde vem a Assunção de Maria? Você está mutado, Jackson, responde. Da tradição. Tradição. Qual tradição que afirma isso? Fala aí, Jackson. Da tradição. Peraí. O Robson, deixa eu falar. O Robson acabou de definir tradição como sendo aquilo que nem tem um rastro. Então, como é que você pode dizer que tradição oral não tem rastro. Tradição oral não tem rastro. Tá bom, então onde na tradição escrita fala a Assunção de Maria? Tem na tradução, eu não lembro agora exatamente, mas tem na tradução escrita do... Posso responder? Posso responder? Tem na tradução escrita e na tradução oral, cara. Pesquisa no GPT que dá tempo. Não necessariamente, nem tudo que foi escrito veio oral, mas enfim. Ou vocês estão falando de Sagrada Tradição, Sagradas Escrituras. Na Igreja Católica não é só isso. Tem o Sagrado Magistério. Mas o Você perguntou, meu Deus do céu, eu posso responder, velho? Eu estou começando a criar um argumento para responder, velho. Calma. Então tá bom. Tem o Sagrado Magistério. Aí você pergunta, da onde que tiraram a doutrina da Assunção de Maria? Do Sagrado Magistério. Aí eu falo o seguinte, a gente tira do mesmo lugar que a gente tira o cânon bíblico, do Sagrado Magistério. A doutrina de Nossa Senhora, a doutrina da Assunção, ela veio no século XIX, é tardio. Cara, o cânone bíblico veio no século IV, V, é tardio da mesma forma. Então vocês dão um tiro no pé. O mesmo argumento que serve para invalidar a Assunção de Maria, serve para invalidar o cânon bíblico. É tardio. A gente confia por quê? Porque foi o magistério que definiu. Mostra um cânon bíblico, um cânon, igual que vocês têm hoje, um cânon, antes, no século II, século III, século IV. Não tem.
É tardio. Vocês dão um tiro no pé e nem percebem. Vocês descontroem a própria fé de vocês e nem percebem. E eu vejo o nego falando no chat que eu que dou argumento para ateu. Vocês dão um argumento para ateu. Vocês dão argumento para ateu. Vocês dão um tiro no próprio pé. Você perguntou, eu tinha perguntado, qual a base para a São de Maria? Aí você falou que é a tradição, aí o Robson falou que é o magistério, você deu um jeito aí de enrolar e fazer com que os dois fossem a mesma coisa. Vocês não têm base bíblica, não tem base na tradição oral, nem tradição escrita, não tem nada. Ou seja, o magistério está literalmente criando doutrina do nada, que nem ele falou que não. A base é porque sim. A base é confia, que nem o Robson falou agora há pouco, confia. É isso. Desde os primeiros séculos já tinha a tradição da festa da dormição. E nós temos o texto... Temos o texto... Me mostra o pai da igreja dos primeiros 3 séculos falando da festa da dormição. Vai lá. Pode começar. Nós temos o texto da dormição de Maria. É o texto, é escrito. Qual século? Dormição de Maria, acho que é o século III. Século VIII, João Damasceno. Dormição de Maria, a dormição de Maria. O texto da dormição de Maria, século VIII. O cara fala século III quando é século VIII. A mais antiga fonte que menciona a Assunção de Maria é o Livro do Repouso de Maria, que também é chamado em latim, principalmente em trabalhos acadêmicos, como Liber Requiem Mariae, que é uma obra que foi desenvolvida originalmente em grego, ali por volta do século III, e que menciona Maria sendo elevada aos céus, inicialmente em alma, através do arcanjo Miguel, e posteriormente também em corpo, se reunindo junto com a sua alma. Outra importante obra que é um pouco posterior e que também menciona a Assunção da Virgem Maria são os 6 livros apócrifos da dormição, e que provavelmente foram desenvolvidos originalmente em grego em algum momento ali do século IV. O que eles não entendem... Vocês vê o Banzoli falando assim, vocês vêm aqui para refutar. Eu não vim para refutar por quê? Porque eu tenho consciência de que catolicismo é uma religião, protestantismo é outra religião. São religiões diferentes. É a mesma coisa, por exemplo, eu querer refutar o judaísmo, o islamismo. São religiões diferentes. Não tem que refutar, só basta falar, vocês estão no erro. Ponto final. E por que a gente está no erro? Qual é a sua base? Calma, vocês estão nervosos, calma. Por que a gente está no erro? Voltem para casa. Vou perguntar. Responde, Ganhão. Responde. É sabatina, né? Não é debate, é sabatina. Porque a gente começa a questionar, vocês nunca respondem, já perceberam? Você já percebeu, Jadson? Desde o início, a gente começa a formular questionamento, eles fogem. Aí eles vêm só fazendo pergunta. Eu comecei aquela questão lá da tradição. Começou uma bagunça, um gritar, o outro ficar nervoso, histérico, e acabou. Rob, só posso perguntar um negócio? Aí eu perguntei pro Banzoli, e o Banzoli também fugiu da resposta. Agora eu vou fugir da resposta. Quando foi que eu fugi da resposta? Cara, não tem nem como ser fidelismo, cara. Vou fazer a mesma pergunta pro Ganhão. Ganhão, como que você tem certeza que esses livros que estão dentro da sua Bíblia foram inspirados por Deus? Qual que é de onde que vem a sua certeza disso? A minha certeza é simples. Era um fato de que esses livros eles eram reconhecidos pela maior parte da cristandade. É o fato de que existe um testemunho amplo a respeito deles. E principalmente porque a natureza divina da sua inspiração ela é provada na prática. Tá aqui, adoramos. Vou colocar mais um. Adoramos. Adoramos. Segundo, posso responder? Por acaso ou não? Responde. No catolicismo só tem um culto de adoração. Um único culto de adoração. Porque para nós católicos, para haver adoração, estou falando para nós católicos, por isso que eu disse que são religiões diferentes. Para nós católicos, para haver adoração, tem que haver sacrifício. Sem sacrifício não tem adoração, para nós católicos. Por isso que o único culto de adoração para nós é o culto do Sagrado Sacramento, da Eucaristia. Beleza? Respondido. Agora, com base no dicionário, vocês gostam de fazer teologia com base em dicionário, aqui está, adoramos, tá vendo, Jadson? Lá está escrito adoramos. Se está escrito adoramos, é porque é idolatria. Aí eu posso pegar, Jadson, por exemplo, o texto do hino nacional. Fala lá, pátria amada, idolatrada, salve, salve. Se um protestante cantar o hino nacional, tá cometendo idolatria. Idolatrar,
Catecismo Católico, verbete 2113, vai falar: a idolatria não diz respeito apenas aos falsos cultos do paganismo. Continua a ser uma tentação constante para a fé. Ela consiste em divinizar o que não é Deus. A idolatria, deixa eu falar até o final, deixa eu ler. A idolatria desde o momento em que o homem honra e reverencia uma criatura em lugar de Deus, quer se trate de deuses ou de demônios, por exemplo, o satanismo, do poder, do prazer, da raça, dos antepassados, do estado, do dinheiro, etc. Mas não podeis servir a Deus e ao demônio. Ali está do Lia, inclusive, no original grego. Muitos mártires foram mortos por não adorarem a besta, acusando si mesmo, simularem o culto. A idolatria recusa o senhorio único de Deus, é, pois, incompatível com a comunhão divina. Ou seja, o próprio catecismo católico falando que a adoração não é apenas sacrifício, porque senão seria impossível você adorar o dinheiro. Adorar a raça, adorar o país. Rapaz, aí você acabou de ler ali, você leu idolatria. Idolatria. Cara, idolatria é uma coisa, adoração é outra. É a mesma coisa? Adoração e idolatria é a mesma coisa? São sinônimos? São sinônimos? Ô, Jadson, é sinônimo? Adoração e idolatria? Pelo amor de Deus, é isso que dá a fazer teologia com dicionário. Ô, Jadson, como que o protestante faz adoração? É cantando labachura, aleluia, labachura. Eles dizem, Jadson, eles dizem que adoração é se ajoelhar, se prostrar. Mas você vai no culto dos evangélicos, protestantes, você não vê eles se ajoelhando no chão em nenhum A momento. gente não disse que é só isso, a gente diz que isso também é adoração. Então eles não praticam adoração. No fundo, eles não têm culto de adoração. Não tem. Não tem. Por isso que eu falo que são religiões diferentes. Não tem. Você vê no culto, por exemplo, da Assembleia de Deus, tem um momento do culto onde eles se ajoelham e adoram a Deus. Não tem. Então não tem adoração no protestantismo. Cara, eu já vi culto bizarro. Ô, Robson. O cara falou, primeira coisa. Você viu já? Eles não sabem o que é magistério. Eles pegam uma audiência. O que é aquilo ali? Uma audiência, não sei o quê, que o Papa falou. E eles acham que aquilo ali é vinculante à nossa fé, à fé católica. Você tá pegando uma frase. O Gaião tá nervoso, mano. O Gaião, fica mais calmo, cara. Referência. Tá vendo, gente? Jadson, ninguém aqui argumentou que o catecismo diz que católico... Banzoli, só para acabar o debate. Eles não falam que ninguém aqui argumentou... Pela milésima vez. Pela milésima vez. Responder. Eu fui protestante. Deixa o Robson falar. Fala, Robson. Faz o desafio aí que você ia fazer. Vai. Não é desafio. É um questionamento que eu realmente tenho. Eu tenho de coração. Né? E eu já fiz umas 3 vezes essa pergunta aqui na live e vocês não respondem. Qual que é o critério que vocês usam? Qual que é o critério? Entendeu? Fala assim, o critério é esse. O critério para vocês confiarem 100%, que eu nem vou entrar na questão do Antigo Testamento, para não dar confusão, para confiarem 100% que aqueles 27 livros, 27, nem 26, nem 28, 27 livros que estão no Novo Testamento são realmente inspirados por Deus. Qual que é o critério que vocês usam? Não tá catando nem foto, tu tem. Você consegue compartilhar aí, ó? Como não tem foto? Beleza, ó. Então, ponto 1, profecia se cumprir. Cara, entra na cal, gente, pra vocês verem, coloca nem foto, coloca... Deixa eu te falar que o Robson tá falando. Vai. Ponto 1, profecia se cumprir. Ponto 2, veracidade arqueológica. Ponto 3, por que vocês confiam? Provas científicas. Provas científicas. Mais alguma coisa? Fala aí, Juan. Citação dos pais da igreja, né? Irineu, Policarpo. Tradição, né? Tradição, né? Bom, isso aí é bom. Confio por causa da tradição, então, né? Um ponto para nós. Beleza. Não na tradição romana, né, cara? Não na tradição romana, né? Os pais da igreja, não de Roma, né? Robson, peraí. Deixa eu falar. O Robson não sabe o que é falsa escritura. Ô, Robson. É só isso? A gente não tá falando da tradição romana, né, cara? A gente tá falando aqui dos pais da igreja. Ô, Robson. Com a patrística eu derrubo um monte de dogma católico. Só com a patrística. Ausência de contradições. Que mais? Porque eu vou fazer um vídeo provas documentais.
A gente Tipo tá na o quê? dúvida. Como assim? Ó, tem gente no chat aqui que tá na dúvida se o Robson vai fazer esse vídeo dele com o Antônio Miranda, porque do jeito que ele tá argumentando aqui, parece que vai ser um Não, vídeo de nós parceria estamos debatendo com o ateu, velho. Exatamente. É o católico mais ateu que eu já vi na vida. Eu acredito, não sei por que eu acredito. Acredito porque tem profecia que se cumpriu. O ateu vai dar risada. Acabou? É só isso aqui? Eu já posso fazer a live depois? É só isso aqui? Vai, fica à vontade. Então, Aproveita, não, Robson. Aproveita. Robson, aproveita e mostra Adiciona aí aquele também documento. o lance de ter sido escrito por apóstolos, já que a igreja primitiva perseverava na doutrina deles. Então já vou salvar aqui, só vou finalizar. Porque o réu. Não, pode acrescentar, foi porque foi escrito por Robson, primeiro, só apóstolos. falar uma última coisa antes Tá de bom, você vou sair. Uma acrescentar. última coisa. Ninguém aqui argumentou que o catecismo diz que católicos e muçulmanos são absolutamente iguais, idênticos. Que a gente mostrou uma citação que explicitamente diz que os muçulmanos adoram o mesmo Deus católicos. Isso você não aceita. O Robson já falou que o catecismo... Calma, não, você tá batendo Não, mas tá espantalho, velho. dizendo Deixa eu... aí, plano da salvação, Sabe o parágrafo do catecismo? Peraí, Ganhão. Sabe o parágrafo do catecismo que eu li? Ô, já. Sabe qual Não, vocês estão bravos demais, gente. a Vocês estão referência muito do- bravos. Calma, 841 tá fala. gravando. É, nós Peraí. tretéticos. Vocês estão bravos demais. 842 tá falando de religiões pagãs. Tá no catecismo. Calma, deixa eu explicar. O catecismo, nem tudo. Eu vou ensinar novamente ensinar para vocês. Deixa eu ensinar para vocês. Nem tudo que está no catecismo é doutrina. Muita coisa que está no catecismo é pastoral. O catecismo, não sei se vocês sabem, mas o catecismo já mudou umas 3 vezes. Muita coisa que está no catecismo mudou. E por que mudou? Porque não são doutrinas. Tem coisas no catecismo que são orientações pastorais que mudam. Não é vinculante à fé. Eu vou dar um exemplo que é uma das últimas mudanças que teve no catecismo. Vou dar um exemplo. Uma das últimas mudanças que teve é a respeito da pena de morte. Até alguns anos atrás, pena de morte estava no catecismo. Né? A Igreja Católica aprova a pena de morte, é lícita um governante aplicar a pena de morte. Recentemente, o Papa Francisco mudou isso no catecismo. Hoje, o catecismo já condena a pena de morte. Entendeu? Então, nem tudo que está no catecismo diz respeito à doutrina. Muita coisa que está lá são orientações pastorais. Não é vinculante. A gente não é de... dizer que o muçulmano adora o mesmo Deus, cara. É uma declaração. E você está querendo dizer o seguinte, que existe heresia no catecismo. Aí o catecismo muda e tira uma heresia, bota outra. E vocês não estão entendendo isso. Quem falou heresia? Heresia é você que está falando. Você disse Eu que não só falei existe heresia. o cristianismo. Falar afirmar o Eu falei contrário é heresia. heresia. Eles estão dizendo Eu que o falei muçulmano heresia. adora Cristo. Isso é heresia. Como é que não é Eu falei heresia? Eu falei que o catolicismo Ou você só errado, existe ou no tá dizendo mundo. Calma, você está me A interrompendo. gente diria que precisava um católico aparecer aqui nessa live para a gente aprender que tem erros no catecismo, mentiras no catecismo, e que é um leigo católico que vai desmascarar essas mentiras. É só assim que Eu tô falando que o Robson tá jogando Aí, com outro time. Para ele É interpretar só com as assim, partes do é catecismo. só assim que correto, vocês sabem errado. fazer, velho. É Eu só não- assim eu que não vocês sabem fazer, entendo. bater espantalho, criar Eu nem espantalho. entendo. Eu não Mas sabe falei qual é a que tem questão, erro, eu Robson? falei que tem heresia. Sobre os muçulmanos, eu não falei em nenhum momento sobre os muçulmanos. O que eu disse é o seguinte, no catolicismo, na religião católica, só há um único culto de adoração, na religião católica, para nós Não católicos. foi isso que você disse. Não foi Você isso que falou você que não tinha adoração no protestantismo, você falou isso explicitamente, No para de mentir. protestantismo não tem, Para no de protestantismo não mentir, tem, para- não tem, Ah, não tem mesmo. Mas no Islã Não tem, tem no mesmo. Islã tem. Como no assim, Islã cara? tem. Deixa eu responder. No Islã tem. Não, Vai ficar assim. O catecismo do Papa Francisco é de 1900. Para vocês verem, né, cara? A gente bota mais fé na fé dos islâmicos do que de vocês. Legal.